parte técnica no futsal é uma parte que muitas vezes a gente tem muita dificuldade até por conta de trabalhar com atletas que muitos deles vêm com uma bagagem cultural de jogarem na rua, apesar de ter diminuído muito, tá? Nos últimos anos a gente tem muito menos jogadores que saem da rua, isso é ruim, porque a rua traz realmente um repertório técnico fantástico que talvez só o jogador brasileiro tenha, e seria muito bom que a gente continuasse desenvolvendo isso, mas mesmo esses jogadores precisam de repente de um refinamento, de um apoio educativo, eles precisam entender que sozinho eles não vão fazer diferença, eles precisam ter colocar essa individualidade, todo esse talento individual, essa habilidade que eles possuem dentro de um jogo coletivo, dentro de um jogo de equipe. E aí entra a função do treinador. O treinador precisa fazer com que esse atleta, que é um individualista, que de repente tem muita habilidade, tem muito talento, que ele transforme isso em alto rendimento. Então a gente tem aí muita confusão em relação a atletas que são muito criativos, são muito habilidosos, mas eles não conseguem desenvolver um jogo inteligente, eles não conseguem atender de repente demandas coletivas, interesses da equipe. E aí esses atletas acabam travando, muitos deles não conseguem de repente se firmar em equipes de alto rendimento, em equipes competitivas, eles de repente precisam entender que mesmo um atleta de alto rendimento, ele vai melhorar, então o treinador ele precisa ter essa capacidade para identificar aquele atleta que está fora da curva, acima da média, e aí ele vai ter que estudar mais ainda, porque realmente é muito difícil quando você já tem alguém que é muito bom em alguma coisa, melhore. E o treinador precisa ter isso, porque senão esse cara não vai ter motivação. Se ele vai para lá para fazer o que ele já sabe, ele não vai ter interesse. Então o treinador ele precisa ter conhecimento científico para muito além do que é feito com aquele cara nas ruas, na escola, de repente em uma equipe que não tem grandes aspirações. O treinador precisa sim fazer com que ele evolua, para que ele entenda o jogo coletivo, e aí sim ele vai poder fazer muita diferença em qualquer equipe, em qualquer situação, com o talento e a habilidade individual. A gente vê muito pouco isso, infelizmente, a gente vê jogadores muito talentosos e existem críticas em relação a isso, sim, muitos treinadores criticam isso, essa falta de repertório tático, de repente entendimento do jogo coletivo, o jogador, e principalmente o jogador brasileiro. O Brasil, os resultados que nós tivemos, alguns deles já muito distantes, tá? O Brasil ele já não domina o cenário do futsal e nem do futebol de campo há alguns anos, e isso trouxe algo ruim, a sensação de que seremos sempre os melhores, ganharemos sempre, e o jogador brasileiro ele vai estar sempre resolvendo, e isso realmente é uma impressão errada. É falso você achar que um atleta, um atleta, mesmo um atleta de alto nível, ele não depende de melhorar, não depende do treinador, e o treinador precisa também entender isso, exigir que esse atleta tenha desempenho nos treinamentos, que ele tenha uma conduta fora da quadra também que sirva de exemplo, até porque à medida que esse atleta vai ganhando experiência, ele vai servindo de exemplo para os mais jovens, para os mais novos olhando que tem um cara ali com todo aquele talento, que se dedica no treino, que é um cara coletivo, que ajuda o seu colega, que ajuda o treinador, que ajuda a equipe, aquele jovem ele vai com certeza seguir esse exemplo.